Igreja viva, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levanta a mão direita e repita comigo: poder. De novo, poder. Terceira vez, poder. O título da mensagem de hoje é: não desperdice a sua vida. A vida é uma dádiva. Põe a mão direita no seu coração, respira fundo, dá uma apertadinha assim, sinta seu coração batendo. Só vai dizer amém quem tem um coração batendo aí dentro. Quem tem um coração batendo aí dentro, diga amém. Ó, todo mundo está vivo. Quanto de esforço você está colocando para o seu coração bater agora? Nada. Sim ou não? Ele bate independente da sua vontade. Porque quem determina a vida no seu corpo é o Espírito. O Espírito, todos nós temos um, é o que dá vida ao corpo. Nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que habita num corpo temporário e que tem uma alma que aqui na terra será definido o destino eterno dela. Se for o céu, tem um corpo glorificado perfeito esperando por você e por mim também. Agora, se for a condenação, o inferno, então só há dor e sofrimento sem fim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A trindade de Deus, ela é formada também de 3 figuras santas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero mostrar uma coisa para os irmãos. Podem ficar de pé, nós já vamos ler a palavra de Deus. A estrela, ela representa isso que eu expliquei. Ela é formada de 2 triângulos. Preste atenção aqui. O triângulo que desce, que tem essa ponta para baixo. Me ajuda aqui, por favor, Bispo Rodrigo. Pode vir, Bispo Tiago. Aí. Preste atenção. O triângulo que desce representa o ser humano. Por que desce? Porque o homem, ele tem a tendência ao pecado. Então é o corpo, que é a carne, que causa o pecado. A alma e o espírito, tricotômico, o ser humano. Então aqui ele está caindo por causa do pecado que puxa a gente para baixo. É a condenação, o preço do pecado é a morte. E o triângulo que sobe representa o poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que sustenta a nossa vida firme. Então, você observa aqui, o trabalho do mal é tentar dividir você por dentro para te enfraquecer, porque basta um pouco de fraqueza para ele provar para você que você não é filho de Deus nada e nasceu para sofrer. Então, ele te puxa para baixo. O trabalho do mal é te fazer desistir. O trabalho do mal é lutar para te fazer
recuar, abandonar a luta, porque quem foge da luta não vence a batalha. E o trabalho de Deus é te fazer lutar, acreditar, viver por fé e não pela realidade, porque a fé muda a realidade. Então aqui tem uma representação muito forte, tanto nessa estrela que é a da família, do altar de Deus na nossa casa, quanto o escudo que nós usamos no peito, como Davi usou, tem a mesma representação da tricotomia, formação do homem, corpo, alma e espírito, e da trindade augusta e divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, Bispo Tiago. Quem entendeu, diga amém. Você tem uma vida. E nesta vida há uma alma com destino eterno. Não desperdice a sua vida. O que você vai viver aqui na terra, você não vai viver no céu. O que você vai viver no céu, você não vai viver na terra. Se você lutar com todas as forças para ter um corpo glorificado, igual o de Jesus, que não tem limites, um corpo perfeito, que atravessa qualquer coisa, parede, porta, não precisa de nada para se locomover a longas distâncias, é um corpo ilimitado. Esse corpo é o que nos é prometido na eternidade no céu, no reino dos céus no céu. Se você quiser esse corpo hoje, aqui agora na terra, você vai ter, sim ou não? Não. Porque este corpo glorificado você só terá no... Se você quiser... Ai, apóstolo, eu amo o meu marido. Eu não largo esse homem nem no céu. Se você quiser continuar casada com o seu marido no céu, você consegue, sim ou não? Sinto muito, aproveita esse homem aqui. No céu não tem casamento. Então, tem coisas que você vive aqui na terra que você não vai viver no... E tem coisas que você vive no céu e que você não vai viver na... Repita comigo, não desperdice sua vida. Tome posse de uma vida poderosa na terra. De pé, vamos ler Deuteronômio capítulo 34. A morte de Moisés. Moisés foi o homem mais poderoso na história dos hebreus. Ele foi maior do que todos os profetas. Ele foi o único que Deus conversou face a face. E Moisés, todo mundo sabe que foi criado por uma mãe adotiva, filha de Faraó, como um príncipe do Egito. Mas ele era hebreu. Preste atenção que a mensagem é muito profunda para você não perder nenhum ponto. Para o Espírito de Deus falar e calar essa palavra profundamente ao seu coração. Moisés, biologicamente, era filho de Joquebede com Anrã, pais de Arão, Moisés e Miriam, que mais tarde se tornaria a profetisa, que na travessia do Mar Vermelho dançou profeticamente diante da vitória que Deus entregou aos israelitas. Moisés foi o homem mais poderoso que já pisou nessa terra. Depois dele veio o Senhor Jesus Cristo, desta mesma linha. Moisés, ele era da tribo de Judá, de Levi, e Jesus
da tribo de Judá. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Mas todos eles faziam parte das 12 tribos de Israel, vindas da promessa que Deus fez a Abraão, o nosso pai na fé, que passou para Isaac, de Isaac para Jacó, que se tornou Israel, e de Jacó e Israel vieram as 12 tribos, os 12 filhos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então vamos ler. Deuteronômio 34, do 1 em diante, diz assim: Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Observe que quem Jeová Jiré jurou entregar aquela terra como promessa foi aos descendentes herdeiros da promessa: Abraão, Isaque e Jacó. Ele não fala de Ismael e dos outros tantos filhos que Abraão teve. Ele não fala de Esaú e dos filhos de Esaú. Ele fala de Abraão, Isaque e Jacó. Uma linha dos herdeiros da promessa. Fala comigo, herdeiros da promessa. Não é parente. Promessa é posse pela fé. Permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela, disse Deus a Moisés. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Moisés cumpriu sua missão e deixou sua marca. Um homem poderoso. Qual que era a marca de Moisés? Um homem poderoso. Qual que era a marca de Moisés? Um homem poderoso na terra. Ele deixou sua marca, cumpriu sua missão e morreu bem. Deus não deixou ele morrer depois de se definhar, ficar doente, ficar envergonhado, ficar dependendo dos outros. Deus colheu o espírito de Moisés e sepultou o corpo dele, de formas que ele morreu em cima. Ele morreu por cima, ele morreu no topo. Ele não começou a declinar, ele não começou a ir perdendo. Ele lá no topo, Deus falou: encerra aqui a sua missão, vem para mim. Isso aqui é uma prova do cuidado de Deus, do amor de Deus. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Foi o tempo do luto, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Põe a mão direita na sua cabeça e fala comigo: Senhor meu Deus, me encha hoje aqui do espírito de sabedoria. Josué estava cheio. Tem diferença de um copo com água, um tanto de água, e um copo cheio de água, sim ou não? Tem gente que tem espírito de sabedoria, mas tem aqueles que são os que perseguem isso, assim como eu e você, que tomam posse de um espírito cheio do espírito de sabedoria. O Josué era assim, cheio do espírito de sabedoria.
porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Repita comigo: a todas as bênçãos, na linha da obediência, e a todas as maldições, na linha da desobediência a Deus. Versículo 10. Em Israel, nunca mais, repita comigo, nunca mais. De novo, nunca mais. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Repita comigo: Moisés foi poderoso para vencer Faraó, poderoso para vencer os servos, poderoso contra a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou feitos temíveis. Moisés era o terror dos inimigos dele. Eu vou levantar minha mão direita e vou falar sobre a minha vida. Cabe a você falar sobre a sua vida se você crê. Moisés foi o terror dos inimigos dele. Eu sou o terror dos meus inimigos. Ah, mas desse jeito nem um mosquito ficou com medo. Levanta a mão direita e repita forte para causar terror nos inimigos. Eu sou o terror dos meus inimigos. Vou repetir 7 vezes, fecha a mão. 2. Eu sou o terror dos meus inimigos. 3. 4. 5. 6. 7, bem forte. Eu sou o terror dos meus inimigos. Moisés era o terror dos inimigos dele. Ele executou feitos temíveis, venceu todos os inimigos, fez o sobrenatural. Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Repita comigo: poder. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Volta um pouquinho. Moisés foi um herdeiro de Abraão conforme a promessa. Muito importante, você que conhece a palavra de Deus e segue conhecendo, porque nós temos que crescer em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. E nós temos que conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento dele. É impossível conhecê-lo totalmente, porque ele é absoluto em grandeza. É intangível a plena sabedoria e o pleno conhecimento de Deus. Mas a palavra de Deus nos ordena conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento dele. Então você que já leu lá Gênesis 12, Gênesis 22, quando Deus fez a Abraão a promessa, em Gênesis 12 ele fez a promessa, aquelas 7 promessas, de fazer de Abraão e dos seus descendentes uma geração poderosa na terra, não é no céu. Repita comigo: poderoso na terra, não é no céu. Você vê lá que no finalzinho de Gênesis 11, Deus tinha chamado, antes de chamar Abraão, a Terá, pai de Abraão. Só que Terá escolheu obedecer pelas metades.
E obediência parcial não é obediência, é desobediência. Deus falou para Terá: saia de Ur dos caldeus e vá para a terra que te mostrarei. E ele escolheu parar no meio do caminho. Repita comigo: eu não posso parar no meio do caminho. Repita forte: eu não posso parar de lutar. Quando o pai de Abraão morreu, imediatamente Deus falou: Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. Sai dessa vida, larga a parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque lá eu tenho coisas grandiosas para te entregar. Mas eu não posso fazer isso por você aonde você está. Você precisa me obedecer. E nessa caminhada, lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão, que começou pequenininho na fé, com pequenos sacrifícios, pequenas obediências a Deus. Ele obedecia com completude, porque obediência parcial é desobediência, mas Deus pedia a ele pequenas coisinhas, porque ele começou pequenininho, como todos nós, começamos novinhos na fé, e vamos amadurecendo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, a chegarmos à maturidade espiritual. Então Deus foi cumprindo o que ele prometeu a Abraão, foi cuidando de Abraão, foi prosperando Abraão até chegar à prova máxima, onde ele provou, Abraão provou a Deus que confiava totalmente em Deus. Tem muita gente que não tinha nada, pela fé conquistou alguma coisa de Deus e se apega àquela coisa, em vez de continuar apegado somente a Deus, que foi o provedor das bênçãos. Troca o dono que te entregou as bênçãos pela bênção. Troca o abençoador pela bênção. Abraão, ele não tinha filhos com Sara. Sara era estéril, ele não tinha tido filhos. E Deus deu a ele Isaque, a bênção. E depois Deus pediu a ele para sacrificar Isaque, que era o filho da promessa. E Abraão não titubeou. Doeu, sangrou, mas ele foi lá e deu a Deus o que Deus queria dele. Ele sacrificou a Deus. Por mais que na hora que ele levantou o cutelo para sacrificar Isaque, e Deus viu que ele iria até o fim, ele se revelou a Abraão como Jeová Jireh. A primeira coisa que ele proveu foi o cordeiro, para Abraão sacrificar não um filho, mas um cordeiro a Deus. E ali Deus firmou o juramento e se revelou como Deus provedor de Abraão, Jeová Jireh. Deus não facilitou para Abraão. Querer é poder se eu me submeto à direção de Deus, em obediência a Deus. É aquilo que você sabe. Fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Abraão, ele é chamado o pai da fé. Por quê? A Bíblia nos manda olhar para Abraão, imitar Abraão. Por quê? Porque Abraão nunca, em hipótese alguma, colocou nada e nem ninguém na mesma altura de importância do que Deus. Ninguém era como Deus na vida de Abraão. Deus era o seu Senhor. Quando Deus é o Senhor da sua vida, Ele é o dono. Ele manda, eu obedeço. Se Ele é o Senhor, não existe não Senhor. Quando você fala amém, fala comigo, amém. Amém, amém quer dizer eu concordo. Amém quer dizer sim, Senhor. Porque se Ele falou, acabou. Uma coisa que me encanta é quando Josué e Caleb vê aquele tanto de gigante inimigo
na terra prometida, e volta para dar o relatório a Moisés, e enquanto os outros 10 espias diziam: vamos morrer, vai dar tudo errado, eles são muito grandes, aqueles gigantes são terríveis, Moisés e Caleb tranquilamente falaram: maravilha, é certo que venceremos, vamos devorá-los como pão, vão ser uma delícia para nós, porque é certo que venceremos. Deus é quem nos vai dar essa vitória. Uma pessoa que vive por fé, ela vive uma vida em outro nível, porque ela de fato crê que ela pode tudo naquele que a fortalece. Quem vive por fé sabe que o maior poder do mundo não está fora de você, mas dentro de você. E este poder é capaz de mudar qualquer realidade que você esteja vivendo. A fé é a vitória que vence o mundo. Então ela vence qualquer coisa. A fé tem o poder de mudar qualquer realidade. Repita comigo: nada muda a minha fé, mas a minha fé tem o poder de mudar tudo. Aleluia. Apóstola, Moisés foi tirado como príncipe egípcio, criado pela filha de Faraó, um hebreu, filho de Anrã e Joquebede, irmão de Arão e Miriam. E ele foi tirado desse meio pelo próprio Deus, e na sarça ardente Deus se revelou a ele e disse: Moisés, através de você eu vou libertar o meu povo da escravidão dos feiticeiros de Faraó. E quando Moisés perguntou para Deus: Senhor, eles têm muitos deuses de muitos nomes, quando me perguntarem o teu nome, o que é que eu vou responder? E Deus disse para Moisés: diga, o eu sou me enviou. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que fez de Moisés o homem mais poderoso nessa terra. O Deus que não é o eu era, o poderoso somente na vida de Abraão, Isaque e Jacó, o poderoso somente na vida do povo de Israel, o poderoso só nas escrituras sagradas, como se fosse algo tão distante de nós. Ele não disse para Moisés: diga que eu era, e nem eu sou o eu serei. Diga, eu sou o que sou, eu, Senhor, não mudo. O Deus que operou grandezas e proezas no passado está pronto para operar na sua vida, como Ele operou na vida dos que creram. Ele disse: eu sou o que sou. Eu não sou o que eu fui, eu não sou o eu serei, eu sou o que sou, ponto. Só o Senhor é Deus. Não há poder maior do que o dele. Não há inimigo páreo para Deus. Tem gente que acha que os principados do inferno são inimigos de Deus. Deus não tem inimigo. São inimigos do homem. E o que mais Deus quer é você, e através de você almas, que Ele quer te usar para resgatar para o reino dEle. Então, se você identifica quem é o seu verdadeiro inimigo, que vem rondando você, bramando como um leão, buscando uma forma de te tragar. Ele não é leão, mas ele se disfarça para tentar te enganar, porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador, que engana muitos. Se você não identifica o verdadeiro inimigo, que não vem senão para matar, roubar e destruir, ele não faz outra coisa. Ele rouba, mata e destrói. Então você luta a luta errada. Você cede para o inimigo, você se rende, você vira uma vítima. Uma pessoa
que vive por fé, o justo, o fiel vive da fé. Aquele que retroceder, Deus não tem prazer nele. Você não acha um versículo na palavra de Deus, uma passagem sequer na palavra de Deus, que te dá respaldo para recuar, para aceitar o inimigo fazer o que ele quiser na sua vida. Não. Mas o tempo inteiro você é ordenado: levanta-te, resplandece, seja forte e corajoso, haja fé. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, o inimigo tem que bater em retirada, não tem vez para ele. E esta é a maior força que você tem. É a força da sua fé. Moisés não herdou a terra em si, mas ele herdou o poder. Ele herdou um poder maior, onde ele chegava, ele causava terror nos inimigos. Os inimigos sabiam que tinham que bater em retirada, senão eles morreriam, senão eles seriam destruídos como foram. Não desperdice a sua vida. Deus tem uma vida altamente poderosa e relevante para você viver aqui na terra, porque o que você vai viver aqui na terra, você não vai viver no céu. Quem está entendendo o que a apóstola está dizendo, diga amém. Êxodo 3:13 diz assim, marque na sua Bíblia. Eu prego bastante e trago tudo na palavra de Deus, porque tudo que nós fazemos no santuário, e o povo ama essa obra forte por causa disso, porque ninguém faz nada da sua cabeça aqui. Aqui o que fazemos é praticar o que está escrito. Por isso que eu falo, marca na sua Bíblia, escreve na sua Bíblia. Minha Bíblia mesmo é toda arriscada. Eu tenho várias Bíblias onde eu tenho que às vezes trocar, porque fica muito rabiscada. Cada coisa que Deus vai me revelando, eu vou escrevendo na própria Bíblia. Não pode ter dó. Ela é um instrumento que Deus usa para te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe, mas Ele quer te revelar para te fazer viver. Êxodo 3:13 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Repita comigo: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual o nome que Deus estabelece para Moisés aqui diante da sarça ardente, que é o nome dele, que seria lembrado de geração a geração? O Deus provedor, Jeová, o eu sou o que sou, Yahvé, Adonai, o poderoso El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus provedor. Repita comigo: o Deus provedor. O eu sou me enviou. Repita comigo: o eu sou me enviou. Primeira coisa que Deus fez aqui, quando Ele estava preparando Moisés para fazer a grande obra da libertação que Ele fez, foi trocar as raízes de Moisés. Ele disse para Moisés: você não é mais o filho da filha de Faraó. Você não é mais um príncipe egípcio. Você, Moisés, não é mais filho de Anrã e Joquebede. Você é filho de Abraão, Isaque e Jacó. Antes de chamar Abraão, Deus chamou Terá, e Terá escolheu parar no meio do caminho. Deus chamou Abraão, Abraão obedeceu a Deus e foi provado na sua fé e aprovado na sua fé. Depois de Abraão, ele teve
Ismael com a escrava Agar. E depois de Ismael ele teve Isaque. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, ele disse: Isaque, o seu único filho, o filho da promessa. Deus não contava com Ismael, porque Ismael não era o filho herdeiro da promessa. É muito diferente. A herança sanguínea é uma coisa, a herança da promessa é outra. Abraão teve muitos filhos, para todos ele deu presentes, mas para Isaque ele deu tudo. Por quê? Isaque foi o descendente herdeiro da promessa de Jeová Jiré. Depois de Isaque teve Esaú e Jacó. O primogênito era Esaú, era o natural herdeiro da promessa de Jeová Jiré a Abraão. Mas Jacó lutou pela bênção, que prova que não é por direito, mas é pela fé. Repita comigo: eu me torno herdeiro conforme a promessa de Jeová Jiré pela minha fé. A fé muda as coisas. A prova disso é que quem era para ser o herdeiro era Esaú, mas Jacó lutou pela bênção da herança de Abraão e tomou posse. Tomou posse. Ele tinha um foco, ele sabia onde ele queria chegar. Ele queria ser poderoso na terra. Repita comigo: eu quero ser poderoso na terra. Ah, só se você quiser. Se você quiser ser um coitado na terra, não fala não. Eu quero ser poderoso na terra. Irmãos, isso é tão forte que meu pai, o apóstolo, ele tem, antes de mim, outros filhos. Não era para eu ser a apóstola só. Tem, antes de mim, outros herdeiros, filhos do meu pai, tanto quanto eu, que eram para estar aqui. E não estão, porque escolheram desprezar a bênção do apostolado. Existe muitos sacrifícios nessa caminhada, existem muitos, e exigem muitos sacrifícios. Mas eu escolhi não olhar para os sacrifícios, eu escolhi olhar para Deus. Aquele que prometeu, provê. Se Deus te prometeu algo grande, forte, que você olha e fala assim: isso é muito maior do que eu, pode ter certeza que é Ele quem vai financiar, é Ele quem vai prover, se você confiar. Podem ter certeza absoluta que mais competentes do que eu, meus irmãos sanguíneos são. Eram muito mais aptos, eram muito mais bem preparados. Naturalmente era para eles estarem aqui pregando e eu assentada assistindo. Porque, como eu disse, eu não sou nem a primogênita e nem a caçula. Eu sou uma das do meio. E glória a Deus por isso, porque em tudo a gente vê a glória de Deus. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quando Deus disse: Daniela, eu disse: eis-me aqui, Senhor. Tudo é pela fé. Há 15 anos atrás, exatamente, quando Deus revelou o meu ministério, que começou como pastora primaz desta obra, eu tinha 15 anos. Minha melhor amiga na época falou para mim: isso não vai dar certo, você só tem 15 anos, para de loucura, vai viver sua vida, você vai sofrer bullying na escola. E era mesmo. Era eu entrar na sala que já começava os cochichos. Lá vem a pastorinha. Aí que eu arrumava mais. E eu sou desaforada, às vezes eu falava: ó, glória, cheguei. Mas às vezes me oprimia. Às vezes eu olhava e falava: meu Deus, que loucura é essa? Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens mesmo. Eu decidi confiar, obedecer
e sacrificar para vencer onde os outros perderam. Glória a Deus. Deus chamou eles e eles não quiseram. Mas quando Deus me chamou, antes de terminar a pergunta, eu disse: sim, 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 sim. Agora. O quanto você está disponível para Deus fazer uma grande obra na sua vida? Eu não sabia como. Muito menos quando. 15 anos de idade, eu falei: gente, como assim? Mas eu escolhi confiar. Quando eu canto para você esse louvor como águia, é a maior realidade da minha vida. Muitos, a maioria esmagadora, não acreditava que eu daria conta. Me comparavam, olhavam para mim com um olhar de frustração, de decepção. E se eu não tivesse uma fé violenta, ardendo, queimando dentro de mim, eu tinha me rendido e me tornado uma vítima. Eu não estava vivendo um momento fácil na minha vida pessoal. Eu estava enfrentando lutas terríveis na minha vida pessoal. Mas eu não escolhi ficar com a dor, com o momento, com o sacrifício. Eu paguei o preço que eu tinha que pagar para provar para Deus que a minha confiança estava totalmente nele. E Ele me levou a lugares que eu nunca nem imaginei estar. Meus irmãos, só este ano, se o meu ano terminasse hoje, para a glória de Deus eu posso dizer para você, foi o melhor ano da minha vida até então. Só este ano Deus me colocou diante do presidente da República 2 vezes para orar por ele. Onde os outros perderam, eu venci. Não eu, Daniela, mas eu, o grande eu sou, que faço o que ninguém pode fazer na vida daquele que crê. Aleluia. Abraão recebeu a promessa de Jeová Jiré. E depois do sacrifício perfeito, não negando o seu único filho, o filho da promessa, Jeová Jiré jurou por ele mesmo fazer poderosa as gerações descendentes da promessa, herdeiros da promessa de Jeová Jiré a Abraão, poderosos na terra. Deus deu uma imagem para Abraão se apegar. Ele disse: quando tudo estiver difícil, Abraão, olha para o céu, porque eu vou encher o céu de estrelas, para você lembrar que mais numerosa do que as milhões de estrelas nos céus serão os seus descendentes poderosos na terra. Olha para a areia do mar, mais numerosos do que os grãos de areia do mar serão os seus descendentes, e serão estes os poderosos da terra. Eu tenho certeza absoluta que toda vez que Abraão olhava para o céu e via aquele tanto de estrela, uma das estrelas estava escrito lá: Daniela Carvalho. Quando ele olhava para aquele tanto de areia no mar, um daqueles grãozinhos minúsculos estava escrito assim: Daniela Carvalho, porque eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e se Ele prometeu que Ele me fará poderosa nesta terra, Ele fará. Ele prometeu que Ele fará você poderoso nesta terra, e Ele fará. Aleluia. Quem crê, diga: eu creio. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre isso, que foi assim, mais claro, impossível. João 8:31. Deus jurou fazer dos descendentes de Abraão uma geração poderosa na terra, não no céu. Repita comigo: eu tenho que ser poderosa na terra. No céu é outra história. No céu é a salvação pelo sangue de Jesus. A salvação vem pela graça, não por obras. A salvação é um favor que nós não merecemos, mas crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sendo Deus se fez homem, morreu na cruz por morte de cruz em meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, basta para eu ter a minha alma salva.
para eu ter o meu nome escrito no livro da vida. Agora, a condição que eu vou viver a minha vida aqui na terra não depende da minha salvação. Basta você ver. Tem aqueles que escolhem pela fé viverem com prosperidade na terra e terem a salvação, e aqueles que vivem todo santo dia na terra lamentando a vida e pedindo: Deus me mata, Deus me leva daqui para então eu poder reinar, porque acreditam que vão reinar só no céu. Mas Jesus nos garante que nós temos o poder pela fé de reinarmos em vida com Ele. Deus prometeu, se revelando como Jeová-Jiré a Abraão, que os descendentes da promessa de Abraão seriam poderosos na terra, não é no céu, é na terra. Tem que entender isso, porque a gente vê muitos crentes que se confundem nessa passagem que nós vamos ver, porque eles misturam a salvação com a herança de Abraão, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A herança de Abraão é para ser poderoso na terra, e a salvação é para ter a sua alma na morada eterna nos palácios celestiais no céu. Então vamos ver o que Jesus falou. João 8,31. Filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, não basta ser somente ouvinte, vir no santuário, ouvir a palavra de Deus, mas na hora de praticar, continuar fazendo tudo errado. Permaneçam firmes na minha palavra. Foi o que Abraão fez, ele permaneceu firme na palavra de Deus. A despeito de tudo, ele ficou com a palavra de Deus. Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha o nível de ignorância desses religiosos conversando com Jesus. Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ou seja, não querem obedecer. Obedecer exige renúncia, exige confiança, exige sacrifício, e eles não estavam dispostos a isso. Ou seja, eles queriam dizer: porque pela lei sou judeu, Deus tem obrigação de fazer na minha vida, e Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém, mas Ele se obriga a cumprir cada uma das suas promessas que Ele colocou na sua palavra. Como viver então a promessa e o juramento que Jeová-Jiré fez a Abraão e aos descendentes de Abraão pela fé? Jesus dá a receita aqui. Versículo 38. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Eles eram religiosos. Presta atenção nisso aqui. Olha o que eles disseram para Jesus: Abraão é o nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, se fossem mesmo, fariam as obras que Abraão fez. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Tem gente que não suporta ouvir a verdade. Mas não é sobre o que você sente. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada a ver com o que eu penso, com o que você pensa. Fé é uma decisão de obedecer o que está escrito.
A receita está aqui. Se eu tenho fé, eu vou praticar o que está aqui. Então eu vou viver o que está aqui. Independente de sentimento. Uma coisa que a fé exige é disciplina. E disciplina é você fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade. Quer ver uma coisa? Seu filho tem que acordar para ir para a escola todo dia. Só que tem dia que está mais frio e ele quer ficar mais tempo na cama. E você é o pai que ama seu filho, a mãe que ama seu filho. E aí você fala com ele: "Oh, meu amorzinho, vou ligar para a professora para ela te esperar dormir um cochilinho." Você faz isso? Não, porque você ama e quer o futuro do seu filho bem sucedido. Você fala: "Meu amor, esse é o preço de você passar de ano. Esse é o preço de você construir uma vida de sucesso. Bora levantar que a mamãe vai lá fazer um café com leite para você. Bora levantar que o papai vai dar uns 10 pulos com você aqui no lado da cama. Ó, você vai ver se você não acorda. Bora! Tô com você, mas eu não vou alargar o caminho." Aí tem aquele dia que seu filho dormiu mais tarde. Aí na hora de acordar o despertador toca para ele ir para a escola cedo. E aí ele fala: "Ai, mas eu dormi tarde." Aí você fala: "Tá bom. Continua dormindo. Eu vou dar um jeitinho para você continuar confortável no seu sono. E a sua vida vai dar tudo bem, vai dar tudo certo." Tem jeito de você fazer isso, sim ou não? Não tem jeito. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade. Deus é o nosso Pai. Ele tem coisas grandes para nos dar, mas Ele coloca condições para que nós nos submetemos e em obediência venhamos conquistar todas as bênçãos. A bênção na linha da obediência. Então você vê Jesus dizendo: tem gente que não suporta ouvir a verdade, a Bíblia chama de comichão nos ouvidos, que é uma coceira. E parece ruim, mas não é. Quando seu ouvido coça, você acha ruim? Ah, fala a verdade que você não faz assim. É bom, não é ruim não. O que é isso? É aquela pessoa que só quer ouvir o que é agradável aos seus ouvidos. Facilidades. Venha a mim o vosso reino com a sua vontade, não. É só o vem a mim. Então tem que aprender com Jesus, que diz: se você ouvir a verdade, ela vai te libertar de você. Porque o seu maior inimigo é você mesmo, que na hora de escolher agir pela fé, partir para cima e conquistar, ou se pôr como vítima e ficar fazendo as contas para ver se Deus, na sua inteligência, você consegue arrumar uma forma de Deus fazer, porque você se acha mais inteligente que Deus, e se você não vê como que Deus vai fazer, você não acredita que Ele vai fazer? Então não tem jeito. Não importa como Deus vai fazer, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer e ponto. Cabe a mim escolher tomar posse ou abrir mão. Vieram muitos antes de mim que decidiram abrir mão do cajado, da liderança, da unção que está sobre a minha vida, que poderia estar sobre a vida deles. Mas eu olho e digo: obrigada, porque você desistiu, eu posso perseverar e ir até o fim. Outros perderam, mas eu escolhi vencer. E quando você se levanta determinado a vencer, diz a palavra de Deus que se você vive pela fé, os céus conspiram em favor da sua vitória. Você caminha e tudo é obrigado a conspirar para a sua vitória, porque Deus vai com você e jamais você será envergonhado. Aquele que vive por fé tem uma vida relevante e poderosa. Então aqui você vê Jesus dizendo: não adianta vocês religiosos se gabarem pelos seus anos de fé.
Não adianta vocês dizerem, eu sou descendente sanguíneo de Abraão. Se você não fizer a obra que Abraão fez, ser provado na fé e aprovado na sua fé, porque depois que Abraão sacrificou o seu filho a Deus, Deus disse na boca do anjo: agora eu sei, Abraão, que você realmente confia em mim. Agora eu sei, depois do sacrifício. Porque Abraão foi provado na fé. Todos nós somos provados na nossa fé. E o que prova a nossa fé é o sacrifício, é o nosso nível de confiança em Deus. E Deus fez vir Abraão, Isaque, Esaú. Abraão, Isaque, Esaú, sim ou não? Não, Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel. As 12 tribos que se tornaram a nação Israel. É só você olhar lá para Davi. O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas ele trocou Deus, depois que ele já era rei, pela aparência, pelos homens, pela opinião dos outros. Ele preferiu ficar mal com Deus para ficar bem com os outros. Coisa que eu tenho medo de Deus. Eu aprendi isso com meu pai desde pequena. Eu fico mal com qualquer um para ficar bem com Deus, mas eu não fico mal com Deus para ficar bem com ninguém. Eu nunca vou subir nesse altar para falar uma coisa que não esteja claramente colocada a mim para ser dita pelo Espírito de Deus. Porque quem tem que falar aqui não é a mulher, mas é o Espírito de Deus. Aqui é a igreja. Minha opinião cabe para mim na minha casa. Aqui não cabe a opinião de ninguém. Aqui o que tem que falar é a palavra de Deus. E é ela que nos dá a direção de uma vida poderosa, de uma vida relevante, de uma vida que não é desperdiçada. Quantas pessoas Deus dá a elas a dádiva da vida? Viver uma dádiva, só Deus dá. Lembra que você pôs a mão no coração no início da mensagem e sentiu bater? Quem que mandou bater? Deus. Deus dá a você a dádiva da vida. Tem gente que pega a dádiva da vida que Deus dá, embola como um papel e joga no lixo. Desperdiça a vida, em vez de seguir a receita e viver uma vida poderosa. Então a primeira coisa que tem que acontecer na troca de raízes é arrancar você do meio de linhagem sanguínea que você vem, herdando dos seus pais, avós, tataravós, bisavós, tataravós e pentavós, 4ª, 5ª geração, e ligando você à descendência dos herdeiros de Abraão e da promessa. Porque não basta ser herdeiro de Abraão. O Ismael e os outros filhos de Abraão eram tão filhos de Abraão quanto Isaque. Mas só Isaque subiu ao monte para sacrificar com Abraão. Esaú tinha todo o direito e Jacó não tinha direito nenhum. Mas Jacó decidiu sacrificar para tomar posse. E ele mudou a realidade dele pela fé. A fé muda as coisas. Repita comigo: a fé muda as coisas. A fé muda as coisas. Então vamos ver aqui Efésios. É aqui que pega. Por quê? Muitos crentes confundem tudo. Eles acham que salvação e herança de Abraão é a mesma coisa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Salvação é para o céu. Herança de Abraão é para viver uma vida poderosa na terra. Efésios capítulo 2, versículo 1. Para ser salvo, sua alma ter um destino eterno no céu com Deus, não precisa sacrificar. Para sua alma ser salva, Jesus já sacrificou por mim e por você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O ladrão da cruz, Jesus disse para ele:
porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus, ele diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo, porque ele creu. Para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Repita comigo: o meu nome está escrito no livro da vida. Efésios 2, versículo 1 em diante. Eu prego bastante, mas é preciso, porque a palavra de Deus é o que dá robustez, musculatura para o nosso espírito, e eu amo a palavra de Deus, amém, gente? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós estávamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Aquele que vive as vontades da carne, vive oscilando, vive de emoções, sentimentos, achismos e opiniões contrárias à palavra de Deus, não faz cativo o seu pensamento ao pensamento de Cristo. Este está cego pelo Deus desse século. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e por isso eles vivem densas trevas, eles vivem um inferno nesse mundo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós éramos assim, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Repita comigo: a salvação vem pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Repita comigo: fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, uma vez que você é de Cristo, você é uma nova criatura. Como igreja, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós lemos aqui. Agora, aqui na terra, você já tem a graça, que é o poder do Espírito, que te capacita a realizar obras que Deus já preparou para você fazer aqui na terra. Como cristão, o que é isso? Seguir o exemplo de Cristo, o Mestre. E para encerrar, Romanos capítulo 4, marque na sua Bíblia, versículo 16. Para ser salvo, não precisa sacrificar. Jesus já sacrificou. Basta crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, para receber a herança de Abraão, você tem que fazer o que Abraão fez. Tem que sacrificar. O sacrifício gera milagre. O sacrifício gera o sobrenatural. Deus prova a nossa fé é no sacrifício no altar. Repita comigo: a salvação é para o céu. Herança é poder na terra. Romanos 4, do 16 em diante. Diz assim: portanto, achou? Portanto, a promessa vem pela fé. Repita comigo: a promessa vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Põe a mão direita no peito e fala comigo: eu tenho que ter a fé que Abraão teve.
Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos. O que está morto aí na sua vida? O que morreu na sua vida? É o casamento? É a sua paz dentro de casa? É a sua saúde? Sua alegria de viver? O que morreu na sua vida? É a sua prosperidade? É seu vigor? É a sua força para lutar? O que morreu na sua vida? O Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, é aquele que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus chama a vida aquilo que já morreu e volta a existir. Aleluia. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Tudo aos olhos dele estava desfavorável ao cumprimento do que Deus prometeu, mas ele decidiu por fé, porque fé é decisão. Fé é fazer. Ele seguiu firme, crendo que por mais que era impossível de fato, ele podia esperar em Deus, crendo que Deus iria realizar. Então, contra toda esperança, ele não tinha motivo nenhum de ter esperança, ainda assim, em esperança ele creu, tornando-se assim Pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Abraão foi pai de Isaque com 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor, 90 anos de idade. Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido, repita comigo, foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Fecha sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. Repita comigo: se eu creio como Abraão creu, passa a existir na minha vida. Vamos repetir forte? Se eu creio como Abraão creu, passa a existir na minha vida. Tudo pode ser mudado pela fé. Olha o que Abraão disse: plenamente convencido, ele creu que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Fé é convicção. Fé é certeza. Você canta: eu tenho fé e Deus tem o poder. Fé é o que você faz. De acordo com o que você faz, quanto de fé você realmente tem tido? Levante as suas mãos para os céus. Feche os seus olhos. O Deus vivo de Abraão está aqui. Essa é a casa dele. E eu quero que você fale com Deus. Eu vou sair daqui hoje disposto, meu Deus, a não desperdiçar mais nem um dia da minha vida. Hoje eu vou tomar posse de uma vida poderosa. Eu não vou viver uma vida medíocre. Eu não vou viver uma vida pequena. Eu não vou viver uma vida doente. E o que está morto na minha vida, aquele que chama a existência as coisas que não existem, hoje fará ressuscitar, porque esta é a minha fé. Vamos! Ore pela sua vida agora e fale com Deus. Deus, eu tenho com o Senhor uma fé viva, capaz de mudar toda a minha realidade. Eu não aceito viver nessa terra como filho do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó, do meu tataravô, da minha tataravó, do meu pentavô, da minha pentavó. Eu não aceito viver uma vida comum,
porque eu vou tomar posse pela minha fé de todas as promessas que o Senhor fez a Abraão. E como Moisés eu vou viver uma vida poderosa. Fala com Deus: eu estou plenamente convencido que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso e me fará poderoso nesta terra. Em nome de Jesus. Fala com Deus: Senhor, eu quero poder para dominar. Eu quero poder para dominar minha vida, dominar minha casa, dominar minha vida sentimental. Eu quero poder. Fala para Deus: Deus, eu quero poder. Eu quero poder como o Senhor fez com Moisés. Eu quero na minha vida. Eu quero poder para dominar meus inimigos. Eu quero poder para ver o Senhor tirar daqueles que não têm compromisso contigo e me dar. Eu quero poder para receber a transferência de riquezas. Fala com Deus, o que você quer? Você quer viver uma vida pequena? Você quer viver uma vida desprezível? Ou você quer viver uma vida poderosa? Fala para Deus: Deus, eu quero a melhor saúde no meu corpo. Eu quero, meu Deus, a alegria máxima na minha casa. Eu quero viver dias de gozo, de paz. Eu quero uma vida longa, mas uma vida longa e próspera. Vamos, fale com Deus agora. Meu Deus, olha para a minha fé. Acenda em mim esta fé de Abraão, para eu fazer as obras que Abraão fez. Fale com Deus. Fala com Deus: eu não aceito viver nenhum tipo de sofrimento na minha vida. Eu creio plenamente no teu poder. Fala com Deus: Deus, eu creio no teu poder. Começa a dizer: eu creio no teu poder. Eu creio no teu grande poder. Eu creio no teu grande poder. Poder para realizar, poder para conquistar. Fala com Deus: Deus, eu não aceito mais viver com meu nome pendurado. Eu não aceito mais viver com dívida. Eu não aceito mais fazendo contas para fazer compra, fazendo conta. Eu não aceito, meu Deus. Eu quero que o Senhor faça comigo igual o Senhor fez com Abraão. Onde Abraão pôs o pé, o Senhor falou para ele: Abraão, eu vou pôr o seu nome nessa escritura. Eu quero o meu nome na escritura da casa que eu moro, meu Deus. Vamos, fale com Deus que carro você quer ter. Fale com Deus que tipo de vida, que nível de vida você quer ter. Uma família cheia de paz, um casamento feliz, e não esse casamento que vive 15 dias bem e 30 dias ruim. Essa vida oscilando, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. É você quem tem que pôr um basta nisso. É você quem tem que assumir a postura de uma fé abraâmica. Fazer como fez Abraão. Abra as mãos com a palma da mão para cima e diga para Deus: Senhor, enche-me da fé de Abraão. Começa a dizer, fecha os olhos e creia: Senhor, enche-me da fé de Abraão. O seu nome, meu irmão, minha irmã, já está escrito no livro da vida. Você já é salvo, será salvo. Se manter fiel até a morte, você vai herdar a coroa da vida. Agora é hora de você definir que tipo de vida você quer viver aqui na terra. Vamos, fale com Deus. Nada é difícil demais para Deus. O Deus de Abraão está pronto para fazer na sua vida as mesmas obras que Ele fez na vida de Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, eu vou cuidar desses teus inimigos, mas a sua vida vai continuar crescendo. Fala com Deus: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero essa vida poderosa. Eu quero a bênção de possuir todas as bênçãos. A bênção de possuir todas as bênçãos. Fala com Deus: Deus, eu quero esta fé. Eu quero viver isso. Eu quero viver, eu não quero só ouvir e achar bonito. Eu não quero só ouvir e achar bonito. Eu quero viver, meu Deus, na minha vida, o teu nome ser visto e exaltado, como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e também da Daniela. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e também do Pedro, do João, da Maria. Essa pessoa que está aqui, Senhor, ó Espírito do Deus vivo, desperta esta fé violenta, capaz de mudar toda a realidade desta mulher de fé que está aqui, deste homem de fé que está aqui. Meu Pai, eu te agradeço pela salvação, mas como líder deste povo, eu intercedo ao Senhor e peço, meu Pai, olha para a fé desta tua filha, deste teu filho, e incendeie este peito, para que esta pessoa haja como agiu Abraão.
dando ao Senhor condições de prosperá-la, de fazer dela grande, forte, poderoso nessa terra, poderosa nessa terra. Eu não aceito, meu Deus, ver ninguém doente, ver ninguém falido, ver ninguém com a vida morra abaixo, porque eu conheço o Senhor e sei do teu grande poder. Vem, meu Pai, completar essa obra forte e grandiosa na vida desta pessoa que está aqui, e com braço forte venha erguer, meu Deus, esta pessoa, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Agora eu quero que você ore pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, pelos seus tataravós, pelos seus pentavós. Agradeça a Deus por quem eles são, porque Deus te fez nascer deles. Mas diga para Deus: Deus, eu escolho ser filho de Abraão, conforme a promessa. Por mais coisas boas que eu possa receber dos meus pais e dos meus antepassados, nada é como o que o Senhor pode me dar através de Abraão. E eu quero isso para a minha vida. Fala com Deus. Eu não quero nada menos do que tudo que o Senhor tem para mim. Você tem coragem de fazer essa oração? Fala: Deus, me leve a conquistar tudo que o Senhor tem para mim. Nada menos do que tudo. Nada menos do que tudo. Eu quero o máximo. Se o Senhor quer me dar, eu quero receber. Então me leve a conquistar, me leve a viver isso, me leve além. Ele disse: o meu nome para sempre será Yahvé Jiré, o Deus provedor. Levante as suas mãos bem alto aos céus. Ele disse: eu honro os que me honram, eu me revelo aos que me buscam de todo o coração. E o meu nome é Deus provedor, porque tudo está debaixo do meu domínio. E Ele quer dar a você, filho, Ele quer dar a você, filha, herdeiro de Deus, herdeiro da promessa de Jeová Jiré a Abraão. Senhor, eu vim te honrar, porque sei que o Senhor honra os que te honram e ama os que te amam, e aos que te buscam de madrugada te encontram. Senhor, minhas primícias no altar, o meu domingo é sagrado pra te adorar. A minha vida só tem sentido seguindo a Cristo, provedor. Meu Senhor é Deus provedor. Te honro, te adoro, Senhor. Tu me fizestes um provedor, em ti eu sou um provedor. Sou provedor. Eu te adoro, Senhor. Primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi exatamente no momento que Abraão disse para os seus servos: eu vou subir com Isaac, fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos ao Monte Moriá para adorar ao Senhor. Adoração é por Deus em primeiro lugar na sua vida. Então levante as mãos e diga: provedor. Meu Senhor é Deus provedor. Te
te honro, te adoro, Senhor. Tu me fizestes um provedor, em ti eu sou provedor. Meu Senhor é Deus provedor. Te honro, te adoro, Senhor. Tu me fizestes um provedor, em ti eu sou um provedor. Assim como Ele promete fazer de você provedor. Nunca mais tomar emprestado, mas ter rica e abundantemente para emprestar, para dar, para prover para si, para os seus, para a casa de Deus. Aleluia! Aleluia! Levanta a mão direita e repita comigo: eu estou determinado a não desperdiçar minha vida. Eu vou tomar posse de uma vida poderosa na terra. Uma vida poderosa na terra. Onde eu for, vai ali um poderoso nessa terra. Quem crê, bate palma e diga glória a Deus. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte.